Muito bem, pessoal, vamos começar agora uma nova disciplina, que é a liderança, né? E a liderança, ela é muito importante. É importante para a sua vida em todos os aspectos até, inclusive, né? E imaginem, eu gosto de começar essa aula te dando um caso assim prático, uma hipótese, né? De uma situação onde se espera de um líder a interferência positiva num grupo. Não é? Qual é a ideia da Marinha quando ela quer que você conheça de liderança, mesmo antes de entrar? Ela espera que, além de ter um profundo conhecedor técnico, e isso você vai demonstrar com a sua prova de títulos, ela também espera que você, como um oficial, você, como um militar, oficial ou praça, você consiga liderar grupos de subordinados. Tá? Tanto o militar, em qualquer nível, tanto como oficial como praça, como no exercício da função de praça, ele vai liderar grupos de pessoas. E essa liderança ela é extremamente importante para as Forças Armadas. Haja vista que não é só nos momentos normais e de temperatura e pressão adequadas que a liderança vai ser cobrada. Imaginem você, o meio militar é um meio cujo destino final, a bem da verdade, é a guerra, o combate. Imagina você liderar homens e mulheres durante um combate, onde você vai falar para ela assim, ó, o cara tá tirando ali do outro lado, mas você vai ter que avançar. E essa liderança, ela tem vários aspectos técnicos. Interessante isso também, né? Porque, veja, assim como o futebol, eu não jogo nada, não gosto e não jogo futebol. Não gosto. Mas imagine que eu não sei jogar, mas eu vou aprender técnicas para saber chutar uma bola, para saber a composição técnica de um time distribuído num determinado campo, vou saber as regras. Por si só, isso vai me dar condições de bater uma bola. Vejam, eu não tenho o dom, mas eu vou aprender a técnica. E isso também funciona com a questão da liderança. Pode ser que você não tenha o dom, mas você vai aprender, antes de entrar na Marinha, vai aprender técnicas a respeito de liderança. Você vai esgotar o tema? Não, de forma nenhuma. Você vai usar um manual da Marinha como base. E vocês sabem que liderança existe muito mais do que um pequeno manual de uma força armada, né? Liderança, olha, existem para mais na literatura brasileira, para mais de 1.000 livros bons falando sobre liderança. Filmes, olha, todos os bons filmes tratam de liderança. Pode ter uma roupagem de romance, de intriga policial, mas se você parar para pensar, todos os filmes famosos e bons, e eu faço isso porque o meu foco sempre eu trabalhei muito tempo com a doutrina de liderança da Força Aérea e ensinando aos oficiais subalternos a respeito de liderança. Então, eu me interesso pelo tema e aí você começa a ter uma visão mais clínica sobre essa questão e você vai conseguir destacar que todos os filmes famosos, mesmo que pareça ser romance policial, ele tem uma linha de liderança que acaba sendo o maior prendimento daquele filme por parte do público. Isso é muito interessante, né? E imagine aqui um fato hipotético, uma hipótese que eu vou te dar. Determinado tenente, vamos lá, uma tenente recebeu a seguinte missão do seu comandante: olha, eu quero que você pegue esse grupo de marinheiros, imagina, pegue esse grupo de marinheiros, a tenente é da área jurídica, tá? É advogada, só que como militar você não pode ser advogado, mas ela é uma assessora jurídica.
como militar da ativa, você não pode advogar, não é? Há um impedimento, uma incompatibilidade, segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados. Mas você vai exercer a atividade de assessoramento jurídico. E aí a colega lá, segundo tenente, recém-entrada, o comandante não quer saber quanto tempo você tem de força, vai saber que você é um oficial. Ele vai falar assim: ô tenente fulana, vem cá, pega aquele grupo de 40 marinheiros e derrube aquele muro, que a gente vai fazer uma obra daqui a um mês, eu quero que aquele muro esteja derrubado. Aí a tenente jurídica, não, isso é uma hipótese, e não estou falando isso para desmerecer ninguém, mas é fato que é comum de acontecer, esse tipo de situação é comum. Aí chega lá, segundo tenente, pouco tempo, com todos os princípios técnicos jurídicos dela, reúne os 30 marinheiros, que têm um nível fundamental, segundo ano do ensino médio, mas daquele jeito que a gente conhece no ensino brasileiro, e reúne aqueles 30 marinheiros e fala assim: senhores, colocou-me o nobre comandante, capitão de mar e guerra fulano, à frente de vocês para estabelecer uma meta deveras importante dentro desse cenário que vivemos. Ela não tem 2 minutos de palestra, de exposição do que ela quer, os marinheiros já não entenderam nada, já estão cansados da presença daquela, teoricamente, líder, mas sem preparo, e já não vão fazer nada da forma como melhor seria fazer. Passando um cabo, já com 22 anos de marinha, experiente, um tanto quanto rústico, do fuzileiro naval rústico e tal, ele vê a situação, fica sensibilizado pelo fato, percebe que os marinheiros não vão fazer nada, e se fizerem vão levar 5 dias, chega assim, se apresenta a tenente, fala: tenente, cabo fulano, tudo bom com a senhora? Bom dia. Me permite resolver essa demanda? Ela vai falar assim: por favor, cabo fulano. Aí ele fala assim: olha aí, cambada, eu quero falar o seguinte: nós temos que derrubar esse muro, e se derrubar em meia hora esse muro, o resto do dia vai ser jogando futebol no campinho, com um suco de laranja e um sanduíche. Os meninos não vão querer saber de nada, eles vão pegar marreta, pau, pedra, vão derrubar o muro. Ele deu 1 hora para derrubar, eles vão derrubar em 20 minutos e vão falar assim: cadê cabo? Cadê a bola? E ele vai dar a bola e eles vão jogar. Vejam, o que aconteceu aí? A tenente não é uma boa profissional? É. O cabo é maravilhoso profissional? Não sei. O que eu posso dizer é que o cabo usou as ferramentas necessárias e adequadas para liderar aquele grupo de marinheiros. Analisou várias coisas, várias informações ele tirou daquele cenário para atuar de forma que aqueles marinheiros exercessem e executassem a missão de forma voluntária, prazerosa e produtiva. Quer dizer que ele é melhor ou pior que a tenente? Não. Quer dizer que, nessa situação, ele conseguiu aplicar a ferramenta de liderança adequada à situação. Entenderam onde nós vamos chegar ao final desse módulo de liderança? Muito bem. Da mesma forma, se talvez essa tenente fosse destacada, escalada para liderar um grupo de outros tenentes mais modernos que ela, numa situação jurídica, especificamente técnica jurídica, talvez ela resolvesse dessa forma: senhores, destacou-me o senhor capitão de mar e guerra para que cumpríssemos essa missão. Talvez, num cenário onde os liderados sejam profissionais do direito como ela, talvez
essa postura de liderança seja adequada a essa segunda situação. Mas aquela dos marinheiros, com certa imaturidade pessoal, por conta da idade, imaturidade profissional, por conta das atividades a que são destinadas a ele, por conta de vários aspectos, até da formação social deles, da questão psicológica deles, essa tenente não conseguiria nem em 50 meses fazer o que o cabo fez em 50 minutos, ou seja, exercendo a liderança adequada. Talvez o cabo, se fosse manter essa postura frente a um grupo de oficiais, não teria liderança, não teria o resultado esperado. Entenderam? O que é que nós vamos estudar? Justamente quais aspectos o líder deve analisar, de que forma abordar esses aspectos e a forma de liderança que ele vai usar. Isso foi fantástico da Marinha. Isso ela quer que vocês já tenham essa visão antes de entrar. E isso serve tanto para aqueles que entrarão como oficial, como aqueles que entrarão como praça. Porque sempre você vai ter acima de você líderes e abaixo de você liderados. Interessante, né? Muito bem. Isso dito, vamos começar a o nosso estudo do módulo de liderança, doutrina de liderança. A doutrina de liderança estabelecida pela Marinha é baseada nessa norma interna da Marinha, tá? EMA 137. EMA significa, é uma indexação. EMA 137 é uma indexação. EMA significa Estado Maior da Armada. EMA significa Estado Maior da Armada, que é o órgão que tem a competência de elaborar esse tipo de norma, esse tipo de assunto, de normatizar esse tipo de assunto. 137 é o número que recebe, tá? Muito bem. Então, a doutrina de liderança no âmbito da Marinha é normatizada pela publicação EMA 137. Vai cair na prova? O nome dela, não. Mas ele pode citar. Segundo a EMA 137, aí você sabe que estamos falando em liderança, doutrina de liderança. Na primeira aula, nós vamos trabalhar chefia e liderança, suas diferenças e características, e os aspectos fundamentais da liderança, o que você deve analisar inicialmente, tá? Essa é a primeira aula. Muito bem. Primeiro, vamos seguir algumas questões interessantes, muito cobradas em provas. Qual é a definição de liderança para a Marinha do Brasil? Ela segue uma doutrina, ela segue uma teoria que é traçada por diversos autores, e ela reuniu todas essas análises teóricas na EMA 137. Algumas definições, etc., que serão cobradas na sua prova, tá? Serão cobradas na sua prova, ponto. Inclusive, sobre essa matéria, liderança, talvez seja a matéria com mais perguntas de análise subjetivas. Cláudio, mas é múltipla escolha. Eu sei, mas mesmo sendo múltipla escolha, as perguntas elas são muito de análise muito subjetiva. E aí você vai ter que esquecer as visões cartesianas do militarismo para pensar como um líder mesmo do mundo civil. Tá? Os aspectos aqui são muito subjetivos, e a prova fala muito sobre isso, de aspecto subjetivo da liderança. É múltipla escolha. Você, de certa forma, vai ter que produzir o conhecimento, vai ter que fazer ligações cognitivas para analisar as perguntas e responder em cima do que eles querem. Eu, ao longo das nossas aulas aqui de liderança, eu vou lembrar de alguma coisa, e quando chegar lá no final, que a gente encerrar todas as teorias e começar a fazer os exercícios das provas anteriores, corrigir as provas anteriores, você vai ver sobre o que eu estou falando, dessa subjetividade das perguntas de múltipla escolha. É possível. Vamos lá. Qual é a definição de liderança? Vejam que interessante.
tudo o que a gente estudar aqui, por incrível que pareça, eu resumi nessa historinha do tenente do cabo, da tenente do cabo, tá? O processo, qual é a definição de liderança segundo a Marinha do Brasil? Liderança é o processo, vejam, que consiste em influenciar pessoas no sentido de que façam alguma coisa voluntariamente em prol do cumprimento da missão. Eles vão fazer voluntariamente, com boa vontade, como se fosse para eles. E, na realidade, eles estão executando uma missão que é o foco da Marinha, que é o foco da instituição, né? Então, quando você consegue conduzir liderados na execução de uma tarefa que é a sua missão, efetivamente, como se fosse para eles próprios, com a boa vontade, a intenção de bem fazer, cara, você é o melhor líder do mundo, tá? Eu uso aqui, eu vou na liderança, eu sempre uso figurinhas e tal, né? E o líder que a Marinha espera de você é o manda-chuva. O manda-chuva, o líder é aquele cara, o líder ele te seduz. O líder é aquele cara que você quer fazer algo que ele pediu e você quer fazer mais, porque você quer agradá-lo. Ele te seduziu para que você faça aquilo que tem que ser feito e você vai fazer feliz, porque você só quer dele o reconhecimento de que está bem feito. É interessante. O líder, se ele usar a capacidade, se o cara tem um dom de liderança e usar para o mal, ele é um tremendo 171, um vigarista. Sabia? O líder, ele é apaixonante, o líder ele te encanta com as ideias que ele tem. E você quer fazê-las voluntariamente, simplesmente pelo prazer de estar fazendo aquilo que o seu líder quer que você faça. Isso é interessantíssimo, tá? Isso não é do mal, não. Do mal se o cara usar para o mal, tá? Vamos lá. Então, o processo consiste em influenciar pessoas no sentido que ajam voluntariamente em prol do cumprimento da missão. É a definição clássica de liderança no âmbito da Marinha do Brasil. E aí ele começa a fazer algumas comparações. Por exemplo, na caixinha preta aí, ele está falando da chefia. Olha, a chefia, o exercício da chefia, e aí os sinônimos é comando ou direção, é entendido pelo conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo, que tem autoridade para tal, na sua esfera de competência, a fim de conduzir na forma integrada o setor que lhe é confiado. O exercício da chefia, e aí entenda comando e direção, ele está tão só, exercício da chefia pura, está tão só ligada à autoridade daquele militar. Ele está exercendo a chefia porque ele é o mais antigo ou o superior. Já estudamos isso em estatuto. Simplesmente por isso que ele é chefe. Não quer dizer que ele seja um líder. E é isso que a Marinha quer, que todo chefe, comandante ou diretor também seja um líder. Então, ele vai ser chefe, comandante, diretor, porque ele é o de maior autoridade. E vai ter capacidade de exercer a liderança. É lindo isso, né? No exercício de suas funções, os mais antigos desempenham dois papéis funcionais, ou deveriam desempenhar. O de chefe, sempre, porque ele é o mais antigo de maior autoridade. E o segundo é o que a Marinha quer te preparar para exercer, de condutor de homens, ou seja, o líder. Né? Então, no exercício das suas funções, o mais antigo deve desempenhar dois papéis. É isso que deveria ser escrito assim: deve desempenhar dois papéis. É o que eu quero, dois papéis funcionais, de chefe e de líder. Isso é lindo, né? Comandar, justamente aqui, ó, comandar é exercer ao mesmo tempo a chefia e a liderança. Olha, então comandar você entende como os dois viés aí. É mandar com. Comandar é mandar com, é ser um líder, é exercer a função sendo líder e não só sendo o mais antigo. Isso é fantástico, né?
Comandar é exercer a chefia e a liderança, a fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento da missão. E esse exercício tem que ser colocado, esse exercício da liderança, ele tem que ser colocado de forma positiva e não imposta. Quando você impõe a liderança, você já está dizendo que não é um líder, você é um chefe, é um mais antigo, é um de maior autoridade. Mas se você precisa falar assim, faz o que eu estou mandando porque eu estou mandando, meu irmão, liderança você não tem. Você tem autoridade pelo nível hierárquico que você possui, mas liderança você não tem, porque a liderança ela é natural. A liderança é um encantamento natural e que não precisa necessariamente ser um dom. Se for um dom, é ótimo, mas precisa saber a técnica. Por quê? Eu vou analisar, por exemplo, aquela tenente, lá do meu exemplo inicial, ela não analisou sequer a maturidade daqueles marinheiros que ela iria liderar. Ela não analisou a forma de se comunicar com eles. Veio cheio de juridiquês. Vai falar com o marinheiro que não tem nem o ensino técnico completo e vai passar para ele linguagem juridiquês. Não tem nada mais chato do que alguém que está se formando em direito ou está recém-formado em direito falando. É a pessoa mais chata do mundo. Você tem ojeriza dessa pessoa, é de verdade, porque ela é chata. O cara que é chato nunca é líder. Tá? O chato nunca exerce liderança, porque ele não tem carisma. Nós vamos ver isso daí. Muito bem. Chefia e liderança não são alternativos, ou um ou outro, não. Eles são simultâneos e se complementam. Chefia e liderança, o ideal é que estejam juntos. E não, ou sou chefe ou sou líder. Não. Não é alternativo um ou outro. Tá? Os melhores resultados no tocante à liderança ocorrem quando ela é desenvolvida naturalmente, sem ser imposta. Nós temos aqui uma capitã de mar e guerra, uma suboficial e uma soldada, uma marinheira, né? Uma marinheira. Estão as três, fazendo aniversário, possivelmente. Vejam que liderança passa o aspecto de ser uma liderança exercida conforme se espera, né? Assim, o carinho de quem está ali participando do aniversário das três militares. Interessante isso. De tal forma que, sem que se perca o respeito à hierarquia, se tem consideração, se tem carinho, se tem o respeito, inclusive respeito mútuo. A liderança, quando você impõe, não é liderança. Faz porque eu estou mandando, porque eu sou capitão de mar e guerra. Não. Então acabou, não é a liderança. Eu vou fazer. Eu vou fazer, porque você está mandando. Mas não porque você é líder e eu vou fazer voluntariamente para te agradar. E, consequentemente, vou agradar a Marinha. Né? A liderança inclui não só a capacidade de fazer um grupo realizar uma tarefa específica, mas, além disso, executá-la de forma voluntária, atendendo ao desejo do líder como se fosse o seu próprio, né? Então, vejam o prazer que o grupo aqui do Manda-Chuva está pedalando. Você pode ter certeza, eu não lembro desse episódio, mas eles estão pedalando sem perceber, felizes, para fazer alguma coisa que vai agradar o próprio Manda-Chuva, ou seja, a missão do Manda-Chuva. Não é a missão deles. E talvez eles nem saibam qual é a missão no final, mas eles estão fazendo aquele pedalo ali para agradar o manda-chuva. Interessante, né? Muito bem. Nesse caminho, nós vamos estudar os aspectos fundamentais da liderança. Já vimos as definições, as considerações iniciais, e vamos analisar esses aspectos fundamentais da liderança. Por que eles são fundamentais? Porque em cima deles você vai traçar a rotina de liderança. É analisando simultaneamente, não é em momentos diferentes, você vai analisar os aspectos
filosóficos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociológicos do seu grupo a ser liderado. Então, é nessa interação entre líder e liderado que você faz uma análise dos aspectos filosóficos, psicológicos e sociológicos. Tá? Então, é em cima disso que vem muitas perguntas de prova. Tá? Vamos lá. O aspecto filosófico é a capacidade do líder raciocinar. Interessante, né? Sim, é interessante. É a capacidade que o líder tem de raciocinar a situação apresentada para tomar a decisão, a melhor decisão no que se refere à liderança. E vejam, tomar a decisão sempre na busca dos valores que nós estudamos lá em Estatuto. Tudo que deve nortear o pensamento de um líder, o pensar para resolver um líder, deve buscar o que se chama axiologia. O que é axiologia? Isso tudo é questão de prova. Axiologia é você botar níveis de valores, onde, para a gente, os maiores valores são aqueles que nós estudamos lá em Estatuto, os valores militares. Não é? Aqueles são os formadores do nosso norte, quando eu filosofar a respeito de uma situação. Quando eu buscar a solução de um problema pensando, e sempre esse pensamento é valorando o que é melhor para a instituição militar, é transformar o pensamento do meu liderado também nessa axiologia, para que ele visualize sempre o melhor para a força. Isso é legal, né? Isso é o pensamento, o filosofar do líder. Tá? E aqui saem várias questões. Vejam, a filosofia tem como característica desenvolver o senso crítico, a capacidade de pensar, de raciocinar, que fornece ao indivíduo bases metodológicas para efetuar permanentemente o exame corrente da situação, favorecendo o processo de tomada de decisão. Eu lembro que numa determinada prova, acho que foi a primeira prova do RM2, veio uma situação que um tenente estava num bote, numa embarcação, se eu não me engano, mais ou menos assim. E aí havia no grupo um profissional especialista em manutenção de motores, o motor do bote deu uma pane, parou. Eu estou sendo lógico, eu estou sendo bem mais simples, porque eu não me recordo de 100% dessa questão, a gente vai fazê-la. E aí disse que quando o motor desse bote e o motor deu pane, quando o motor deu pane, o tenente entendeu que o melhor seria solicitar que aquele profissional de manutenção verificasse com as ferramentas que possuía uma forma de consertar aquele motor. Aí eu vejo, é um exercício de liderança, bem simples, mas é. E aí perguntava-se assim, qual foi o aspecto da liderança aplicado pelo tenente? Interessante isso, né? Foi tão só o aspecto de analisar a situação cognitivamente, aplicando um senso crítico, de ter a melhor solução para o caso concreto. Isso é o aspecto filosófico, é pensar. E pensar, veja, até tem esse aspecto nessa situação, no bem maior da Marinha, no bem maior do Brasil, não é? No cumprimento da missão e dar sequência àquele bote seguir, aquela embarcação seguir funcionando. Parece loucura, mas é uma pergunta interessante. Qual foi o aspecto de liderança usado por esse tenente para resolver a situação do conserto do motor do bote? O aspecto filosófico. Interessante, né? Agora, vejam, já vimos que o aspecto filosófico é filosofar em cima do problema apresentado, o que aquela tenente não fez. Ela não filosofou. Ela foi com o que ela acreditava na cabeça dela, o que era liderança, e não aplicou um senso crítico ao caso concreto. Ela não aplicou na maturidade dos liderados, na situação,
no aspecto sociológico. Ela não fez uma confrontação das informações, ela não fez uma análise crítica, não aplicou o aspecto filosófico. Então já errou tudo. Tudo que vier depois está errado. Tá? O maior desafio, pergunta de prova linda, o maior desafio a ser enfrentado por aquele que pretende exercer liderança de um grupo é justamente a tarefa de doutrinar. Doutrinar é condicionar os seus liderados sobre a correta hierarquização dos valores militares. Então, sempre eu vou, através de uma doutrina, através de exemplo, através de ações minhas, isso é importante no líder, mostrar para os meus liderados que, quer ver? Estou cansado porque estou saindo de serviço. Tá bom, mas nós temos uma missão hoje, que tem que ser resolvida hoje. Nós temos que ir lá no Forte Copacabana para resolver uma demanda. Estou saindo de serviço, estou cansado, mas a minha missão é mais importante do que o meu cansaço. O valor militar está acima das minhas necessidades pessoais individuais. Viu? Como é que o maior desafio dentro do aspecto filosófico é fazer com que o teu liderado filosofe nesse sentido. É mostrar para ele que tudo que ele pensar para enfrentar uma situação deve ter como os principais valores aqueles valores militares. Isso é importantíssimo. Então, o maior desafio ao exercer a liderança é manter os teus liderados com a doutrina de que os valores militares estão acima dos valores materiais, como dinheiro, poder e satisfação pessoal. Inclusive, nesse sentido de hierarquização dos valores, a sua vida é colocada, lembra disso? A sua vida é colocada no rolo em detrimento aos valores militares. Você busca defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Não é um dos valores do patriotismo? Olha aí. A axiologia, também conhecida como a teoria dos valores, é a parte mais nobre da filosofia. Outra questão linda de prova. E essa daqui é a rosa das virtudes, muito aplicada na Marinha. São os valores. Aqueles valores que nós estudamos, com os preceitos éticos e tal, estão aqui nessa rosa, tá? Rosa das virtudes. Isso daqui, você vai ver várias fotos lá durante a tua vida militar dessa rosa das virtudes no dia a dia da Marinha. E aqui estão espírito militar, honra, lealdade, disciplina, valores morais, cooperação, humildade, respeito, ética, integridade e iniciativa. Lindo, né? São a rosa das virtudes. São os valores morais acima de qualquer outro. Esses são os aspectos filosóficos. Pensar com senso crítico para melhor liderar. Os aspectos psicológicos são interessantes. É você, primeiro, se conhecer. Segundo, conhecer o seu subordinado. Lógico que esse conhecer, se for um dom, ótimo. Se não, você vai ter que treinar. Por exemplo, se autoconhecer, né? Eu tinha um problema, que eu durei um tempo até perceber, até me autoconhecer. Vocês sabem que o militar acorda muito cedo, né? O militar, cedo ele já está correndo, cantando e tal. Eu acordo cedo, mas eu não tenho bom humor. Até ali umas 10 horas da manhã eu não tenho bom humor. Hoje em dia até tenho mais, porque a vida me deu um pouco de paciência. Mas eu, normalmente, na minha vida militar, enquanto na ativa, eu acordo cedo, sempre acordei. Desde cedo, desde de 15 anos, eu acordo cedo na vida militar. Mas eu não tinha bom humor até ali umas 10, 10 e meia. E o militar, ele cedo, 7 horas, ele já está cantando, correndo, batendo palma. Eu fazia isso tudo, mas não era rindo, era sempre com mau humor. O autoconhecimento, por exemplo, me levou a aprender que eu não poderia
decidir questões, principalmente envolvendo o liderado, até 10 horas da manhã, a não ser que fosse imprescindível. Aí, os valores militares estão acima da minha demanda pessoal. Mas não sendo necessário, eu evitava decidir qualquer assunto. Ah, me dispensa. Se viesse antes de 10 horas, eu queria uma dispensa. Não. Mas veja, o autoconhecimento da minha inteligência emocional me levou a entender que, para eu ser um líder produtivo, eu não poderia manifestar as minhas posições até 10 horas da manhã. Interessante. Parece bobeira, mas é extremamente importante. Não é? Tem pessoa que tem capacidade de inteligência emocional para decidir às 6 horas da manhã rindo. Eu não tinha. E se fosse necessário, Cláudio, eu ia decidir. Mas não seriam as minhas melhores decisões. Ao passo que, à noite, de madrugada, eu sou uma pessoa totalmente alegre e feliz. Se pudesse, malharia até de madrugada, nesse horário, melhor do que malhar de manhã. Mas é uma questão minha e que eu soube trabalhar. Quer ver agora um aspecto de inteligência emocional do liderado? Vocês conhecem. Tem liderado, tem pessoas, liderado não, pessoas que serão seus liderados, tem pessoas que, se você falar de uma forma um pouco mais ríspida, começa a chorar, se desestabiliza, começa a tremer. Ou seja, se você agir com essa forma em que, talvez com outros militares, outros liderados, você pode falar de qualquer jeito que ele vai estar respondendo com produtividade. Não é? Depende de vários fatores, né? Mas é esse conhecimento que você tem que ter. Ó, com o Joãozinho eu não posso falar alto com ele, porque ele vai entrar em depressão e acabou a produção dele, a produtividade. Já com o José, eu posso bater na mesa, falar alto, gritar, porque é isso o combustível da produtividade dele. E ele não vai ficar com raiva de mim. Olha como é que o líder tem que ter análise psicológica, tanto de si próprio quanto do liderado. Importante isso, né? Inteligência emocional de cada um. O caminho para a liderança passa pelo conhecimento profissional, isso é fato, você tem que conhecer daquilo que você vai chefiar ou liderar, mas também, e isso é importante no aspecto psicológico, sobre isso que nós estamos falando, pelo autoconhecimento e por conhecer bem os seus subordinados. Conhecer o quê? A inteligência emocional de cada um, de si próprio e de cada um. Pergunta de prova. A psicologia é uma ciência que fornece firme embasamento teórico e prático para que o líder influencie pessoas. Eu sei que para influenciar o João, não posso gritar. Tem que falar, João, tudo bem? Como é que você vai, meu filho? Que bom, João. Você é um prazer estar ao seu lado. Você é uma pessoa que me traz muita paz de espírito. Aí o João trabalha para caramba. Ao passo que, com o José, se eu falar assim, o José não vai produzir nada. Com o José eu tenho que falar assim, ô rapaz, vamos embora, não sei o quê. É isso mesmo, José. Faz, senão eu vou te dar um tapa, não sei o quê. Vai pagar 10. O José produz. E não vai mudar o carinho e o respeito que ele tem por mim. Se eu falo assim com o João, e o João chora, fica no cantinho, tremendo, não produz nada, vai pedir para sair, vai pedir baixa. Essa é esse embasamento teórico e prático no aspecto influenciar as pessoas que se refere à psicologia. O líder tem que ser um bom psicólogo. O líder influencia outros indivíduos, provocando basicamente mudanças psicológicas no nível de generalidade, que inclui mudar o comportamento, opiniões, atitudes, objetivos, necessidades, valores e todos os outros aspectos do campo psicológico do indivíduo, desde que esses aspectos sejam ruins para a produtividade. Se for bom, eu vou estimular. Se for ruim, eu vou, através de presença psicológica do líder, alterar aquela conduta, né?
Fala assim, o João, né? O João que tinha medo. O João, você tem uma certa resistência a essas atividades que exigem um estresse emocional. Eu já percebi isso. Mas você tem que entender que a gente tem que treinar isso em você, porque nós vamos para a guerra, João. E a guerra é tiro comendo, é o cara gritando, é o outro chorando, é a mãe chorando, é o braço perdido. Então, João, o que você acha da gente trabalhar isso e tal? Então, você vai modificando, desde que aquela inteligência emocional do João seja ruim. Agora, imagina, pô, o João é da área de saúde, o João gosta das coisas com tranquilidade e ele trabalha no setor que é tranquilo. Para que eu vou querer mudar o João nesse aspecto que é positivo para a minha liderança? Eu vou mudar o que deve ser mudado para que a liderança produza. A Marinha quer líder que produzam, tá? Toda instituição quer líder que produza. Ah, eu sou um bom líder, tá? Deixa eu ver o teu resultado. Pô, você não produz nada. Que liderança é essa? Entenderam? Vamos produzir. Então, é mudar o que deve ser mudado para produzir. E isso tudo, para eu mudar internamente o pensamento de um liderado, eu vou aplicar psicologia. E os aspectos sociológicos, né? O líder, ele trabalha com militares ou liderados oriundos de diversas regiões, de diversas comunidades, de diversas formações, inclusive religiosas e sociológicas, né? Imagine aqui, eu já trabalhei em unidade, em organização militar, que basicamente naquele quartel os soldados vinham de duas comunidades que existiam no local. E eram duas comunidades dentro da história do Rio de Janeiro que viviam em conflito armado. Parece loucura, né? Mas é verdade. Então, para eu liderar bem esses dois grupos, eu tinha que entender a sociologia daqueles grupos sociais, daqueles grupos que iriam, de uma certa forma, interagir, de tal ordem que eu tinha que tomar maior cuidado na interação com esses grupos. É um aspecto sociológico. Eu tenho grupos, por exemplo, se eu for chamar um liderado do norte, lá do norte do Brasil, às vezes de o seu frouxo, fraco, está arriscado aquele cara que é de um ambiente social, de uma comunidade indígena, se eu chamá-lo de fraco, pode ser que amanhã ele se mate. Por quê? Na estrutura social de onde ele vem, chamá-lo de fraco é o pior xingamento. Ofende a essência daquele ser. Já talvez no Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas o carioca é péssimo de convívio, né? O carioca não te conhece, já te xinga, já chega dentro, assim, dentro da tua área de segurança, né? Todo ser humano ele tem uma área imaginária ao redor dele que ele não quer que ninguém entre, a não ser que ele permita. O carioca ele entra, ele quer te abraçar. O carioca é mal educado. E você pode xingar o carioca e tal, que ele não vai, aquilo não vai machucar a essência dele. Em outras comunidades, sim. Isso você tem que saber. Por exemplo, você tem grupos religiosos que têm determinadas doutrinas, inclusive sob lideranças de uma, por exemplo, uma mulher liderar determinado grupo, que a formação essencial deles seja de base extremamente religiosa, de base machista, não estou me referindo a nenhum grupo específico, estou dando o exemplo. É extremamente ruim para a produtividade. Então, o líder maior, talvez o organizacional ou o estratégico, vai ter que estabelecer liderança direta para esse grupo só de homem. Ah, Cláudio, você está sendo machista? Não, estou sendo líder, eu quero produzir. Agora, o líder organizacional, que não está tocando muito nos liderados, e o estratégico, pode ser do sexo feminino.
Mas o líder direto, para um grupo que de formação religiosa, não estou falando uma específica, estou dizendo existem grupos que não aceitam liderança feminina. Botar um líder direto num grupo que a maioria seja dessa forma, eu vou arrumar problema. E aí eu não vou ter produtividade, aí é burrice, tá? E dentro dessa estrutura, ele vai citar na doutrina a questão de cultura e subculturas. Subcultura não é uma cultura menor em importância do que a outra. Subcultura, ele está se referindo a uma subdivisão das culturas, tá? Muito bem. Eu dou um exemplo. Dentro das Forças Armadas, existem grupos, todos são militares. Então, a cultura é militar. Mas dentro dessa cultura maior das Forças Armadas, existem subculturas, como, por exemplo, na aeronáutica, a infantaria, no exército, a infantaria, na marinha, os fuzileiros, nós somos mais rústicos, nós somos mais agressivos na forma de liderar. É uma dinâmica corrente, aceita e cultural dentro desses subgrupos, dentro dessas subculturas. Então, você, dentro de um batalhão de infantaria ou um batalhão de fuzileiro naval, dá um tapa no peito de um subordinado, de um liderado, é uma forma de elogiá-lo. Quantas vezes eu, durante o briefing inicial de uma atividade, eu ia lá e batia no peito de um, batia no peito do outro, batia, e às vezes não batia em um. Acabou ali fora de forma, todo mundo saía. Aquele que eu não dei um tapão no peito, olha isso, vinha e falava assim: o senhor está com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa que deixou o senhor chateado? Eu falava: não. Por que o senhor não me bateu? Não é que ele seja doido nem masoquista, não. É porque naquela cultura, bater no peito significa você é bom, você é o melhor. Entenderam? Então, existem culturas e subculturas mesmo dentro de uma única sociedade. E aí, um belo dia, um comandante falou assim: Cláudio, eu preciso de alguém para chefiar o posto médico. Eu falei: não é a minha cultura. Posto médico é algo light. Dentistas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos. Se eu chegar lá para liderar, vai ser uma bomba, porque eu sou infantaria. Eu gosto de dar tapa no peito. Eu gosto de falar assim. E lá é mais light. Aí esse líder, que vocês vão ver mais à frente, um líder organizacional, de forma equivocada, agiu em contrário aos princípios da liderança. Me nomeou o chefe daquele setor porque ele queria alguém que apertasse lá. Eu comecei a apertar e tivemos problema. Teve gente que pediu para sair, não sei o quê. Não que eu bati em ninguém, não. Tá? Não usei esse tipo de conduta, mesmo porque eu conheço a teoria da liderança e não agiria assim com aquela subcultura. Mas existem questões, na minha essência, que eu não abro mão. E o cara, para liderar um grupo como aquele, tinha que ter, na sua essência, princípios diferentes do meu. Não que não tivesse princípios militares, mas a forma de conduzir diferente, né? Então, foi um erro de um comandante meu me nomear líder desse grupo lá de posto médico, né? Eu estou explicando para vocês o aspecto sociológico. A liderança envolve líder e liderados em uma relação social. Devem ser analisadas as questões culturais e de subculturas, não que subcultura seja menos. Subcultura significa subdivisões das culturas, tá? A liderança, por definição, pressupõe a atuação do líder sobre grupos humanos oriundos de diferentes subculturas. A liderança é muito bacana, né? Muito bem. Nós vamos seguir, então, agora, ainda nos aspectos fundamentais da liderança, nos processos sociais que acontecem ao longo da liderança. Isso vai ser assunto para a segunda parte da aula 1. Então, vai tomar um café e depois abre a segunda parte da aula 1.
processos sociais, tá bom?